Oi, gente! Tudo bom com vocês? Meu nome é Mariana Coelho e bem-vindos ao meu canal! E no vídeo de hoje eu vou fazer uma super resenha de um clássico russo que eu li recentemente e foi uma experiência maravilhosa. Inclusive, uma inscrita aqui no canal, a Dayana, que é uma inscrita muito querida, ela sempre comenta, sempre dá as suas opiniões aqui nos comentários. Ela viu meu vídeo de 3 clássicos que eu li no mês de maio e ela falou que sempre que eu ler clássicos, sempre que eu puder, dá dicas de clássico. E eu li esse livro recentemente e foi incrível. E não se preocupa, sempre que eu tiver uma dicasinha nesse gênero, eu sempre vou indicar aqui no canal, beleza? E não fica com medo não, os clássicos, esses livros são maravilhosos. E uma vez que você se aventura nesse gênero literário, você nunca mais quer sair. Podem confiar. Lembrando que o meu link da Amazon vai estar aqui embaixo e se você se interessar por qualquer produto, ou o livro de hoje, ou qualquer livro, usando o meu link vocês ajudam o canal e não se preocupe que o valor final da compra não será alterado. Beleza? Então, sem mais delongas, bora começar a resenha de hoje. O livro em questão é Crime e Castigo, que eu vou deixar a edição da editora 34 aqui do lado, do autor russo Dostoiévski. E o autor russo Dostoiévski, ele nasceu na época que o czar estava no poder e ele não era a favor desse governo do czar, tá bom? Inclusive, o autor, ele era socialista, ele era contra o governo e por conta disso e situações semelhantes, ele foi condenado à morte. Mas lá na hora decidiram que não iam condená-lo à morte e ele foi exilado para a Sibéria. Ele ficou um período lá cumprindo a sua pena. E foi lá, na Sibéria, que ele começou a escrever Crime e Castigo. Crime e Castigo é uma obra que autores como Tolstói, Agatha Christie, inclusive, eu li Não Sobrou Nenhum, da autora, que é um suspense, um clássico maravilhoso, e eu vi muito Crime e Castigo nesse livro, e na época eu não tinha lido Crime e Castigo. Imagina agora que eu li, agora mesmo que eu vi muito dessa obra no suspense da Agatha Christie. Um filósofo também renomadíssimo, que é o Nietzsche, também adorava o autor, adorava essa obra, mas também tem alguns autores, como Nabokov, que não gostava, não curtia tanto assim. Mas eu defendo a teoria de que se eles tiraram tempo, tanto para criticar mal ou bem esse autor, quer dizer que essa obra vale a pena, quer dizer que algo pode ser tirado dessa obra. E particularmente, falando como leitora e leiga, eu amei esse livro e achei essa obra um espetáculo. Bom, fazendo um resumo do resumo, eu poderia resumir Crime e Castigo, na verdade, resumir de uma maneira bem leviana, que aqui nesse livro vamos nos deparar com um personagem, um protagonista, que vai se deparar ao longo da história com conflitos e dilemas morais. Ponto, fim, acabou a resenha. Mentira. Eu sei que vocês querem uma resenha bem completa e eu poderia ficar horas e horas falando desse livro, mas não se preocupem, eu vou falar só alguns minutos. Bom, vamos lá. Nesse livro aqui, temos a história do nosso protagonista, o famoso Raskolnikov. E ele, minha gente, ele é um estudante, ou melhor, eu vou me referir a ele a um ex-estudante, porque a maior parte da história ele já é um ex-estudante. Por quê? Porque ele saiu da sua cidade para ir até Petersburgo para estudar. Só que quando ele chegou lá, ele se deparou com um cenário de extrema miséria, pobreza, desanimador. E tudo bem que sua mãe conseguia mandar dinheiro algumas vezes, ele fazia trabalho de tradutor também para arrecadar algum dinheiro, mas a situação começou a apertar, ele teve que trancar a faculdade por um período e no momento ele se vê sem perspectiva, ele também está numa situação bem complicada, bem pobre, onde ele mora, imagina um lugar bem pequenininho, uma caixinha de sapato. Inclusive ele fala no livro que ele nem precisaria sair da cama para atender a porta, da cama mesmo ele puxava e conseguiria atender a pessoa, de tão pequenininho o cubículo era. Imagina um personagem bem complexo. É o Raskolnikov. E ao longo da história vocês podem até
é sentir empatia por ele, mas simpatia não. Simpatia você sente por uma pessoa simpática, agradável. E o nosso protagonista, ele não é agradável de forma alguma. Ele é bem rabugento, tinha horas que eu ficava até meio com raiva dele. Bom, no início do livro, você vai ver o nosso protagonista conversando com a usurária, que é uma senhora que quando você vai lá encontrar com ela, você tá querendo penhorar. Penhorar algum pertence era muito comum antigamente. Inclusive, o nosso protagonista faz isso com um relógio logo no início do livro. Só que essa usurária, Raskolnikov não gosta dela, não gosta mesmo. Ela é uma velha abusiva, tá? Que cobra juros altíssimos. Ela gosta de receber, mas se você ficar em dívida com ela ou atrasar alguma coisa, ela bota juros em cima de juros. Não é uma pessoa lá muito agradável, vamos dizer assim. Inclusive, ela representa o capitalismo pro autor. Ele tá criticando o capitalismo e a usurária, ela representa exatamente o capitalismo. E ela maltrata a irmã, ela bate na irmã. A irmã tem, sei lá, 30 anos, já é uma moça. E ela bate, maltrata a irmã. E o que o Raskolnikov, o que ele pensa? Qual é a teoria dele? Bom, a sociedade é dividida em piolho, pessoas como a usurária, né? E pessoas extraordinárias. Inclusive, ele se considera uma pessoa extraordinária. E o que acontece? Pessoas extraordinárias seriam, por exemplo, Napoleão, que ele se refere a Napoleão várias vezes ao longo do livro. O Napoleão é um ídolo para o Raskolnikov, né? Outras pessoas extraordinárias, Newton, Moisés, até Moisés ele cita. E o Napoleão, por exemplo, ele defendia uma ideia, ele foi pra frente de batalha, tudo mais, tudo bom, ele defendia uma ideologia, ele matou milhares de pessoas e saiu como herói. Entendeu? E o Raskolnikov, como uma pessoa extraordinária, tem licença para matar. Vamos dizer assim, Newton, por exemplo, ele estava lá fazendo os experimentos, as descobertas dele. Se alguém fosse atrapalhar essas descobertas, se alguém estivesse no caminho de Newton, ele teria essa licença para matar essa pessoa, né, por um bem maior, para essa pessoa não atrapalhar as ideias, as descobertas de Newton. Com Napoleão também ele pensa exatamente isso, e ele justifica ele ter matado essa usurária, e não é spoiler, tá bom? Ele ter matado a usurária exatamente isso, como ele é uma pessoa extraordinária, e a usurária é uma pessoa ruim, um piolho, ele vai exterminar ela da sociedade, livrar a sociedade desse piolho, né, para um bem maior. Ele vai matar essa usurária para um bem maior, e assim é justificável, já que ele é uma pessoa extraordinária, já que ela tá atrapalhando os planos dele, já que ela não é uma pessoa boa. E depois que Raskolnikov mata essa usurária, ele pegaria o dinheiro dela, né, e usaria esse dinheiro para voltar a estudar, porque ele é merecedor desse dinheiro, não ela. Ele é merecedor, ele merece, ele precisa mais. Então ele vai bolar um plano e sim vai matar a usurária a machadadas. E você pode até pensar, ele bolou um grande plano para fazer isso. Não, só que ele não é descoberto, tá bom? Ele não é descoberto no primeiro momento, ele comete o crime, não é descoberto. E ele matou sim essa velha a machadadas. E ao longo da história, o Dostoiévski, ele apresenta tantos outros cenários e tantos outros personagens que você às vezes até esquece que se trata de uma história de um crime tão hediondo. Até porque o Raskolnikov, ele ajuda dando dinheiro, algum suporte a pessoas que estão numa situação mais miserável que ele. Então, assim, ao mesmo tempo que ele cometeu esse crime a sangue frio, ele também ajuda, dá dinheiro a pessoas que precisam mais do que ele. Entendeu? Então a gente tem esse conflito, essa disparidade. Bom, o Raskolnikov, ele não pega o dinheiro como ele estava pretendendo, tá bom? Ele pega alguns objetos, colar, pulseira, mas depois vocês vão ver que ele bota tudo debaixo da pedra. E o que vem depois do crime? O castigo. Por isso que é crime e castigo. Esse livro é um pequeno calhamaço de 600 páginas e o crime acontece lá na página 100. Lá na página 100. E o que acontece nas 500 páginas então, Mariana? Então, nessas 500 páginas vai vir um castigo. E vai penar, porque o castigo vai começar onde? Na consciência de Raskolnikov, e é uma coisa que ele não contava. A consciência
vai pesar. E a gente vai ver todo esse processo penoso. Pra mim, o final da história foi muito boa, não tava esperando. O final de Crime e Castigo é o início de uma nova história, vamos dizer assim. A gente não vai se deparar só com o nosso protagonista, vai ter outros personagens entrando em cena. A mãe dele, a irmã, o melhor amigo, vai ter a Sônia, que é uma prostituta que ele se apaixona por ela. Inclusive a Sônia, ela representa a religião e tem um capítulo lá para 80% do livro, interessantíssimo, incrível, incrível mesmo, em que o nosso protagonista conversa com a Sônia e lá ele conta o real motivo de ter matado a usurária. E nossa senhora, vocês vão ver que o motivo é ainda mais egoísta. Pelo menos foi tudo que eu interpretei. Eu li com muito cuidado, com muita atenção. Eu extraí o máximo dessa história e esse capítulo foi, assim, sensacional. Eu lembro até agora o motivo certinho. Tudo que ele falou foi incrível. Algumas pessoas podem estar se perguntando, Mariana, como foi isso, esse processo de leitura? Porque Crime e Castigo é um clássico com nome, né? Tem esse peso. Gente, é só começar. Você se acostuma com a linguagem do autor. Até 30% eu tava me acostumando, então foi uma leitura mais lenta. Quando eu cheguei a 50% eu já tinha me acostumado, e de 50% a 60% em diante, ó, eu lia muito rápido, eu devorava muito mais. Vocês têm que tirar um tempinho mais para ler esse livro, mas tudo bem, o que tem? É uma história maravilhosa, que vale muito a pena. Intercala com outra leitura, fiz isso, intercalei com outras leituras e super dá certo, é incrível essa experiência de leitura. E sobre edição, eu vou trazer sempre as melhores edições para vocês. E eu tenho duas aqui em especial para falar. Primeiro foi essa da 34, que eu vou deixar a capa de novo aqui, para vocês verem direitinho. Essa edição o povo fala muito bem, porque foi uma tradução que a editora pegou diretamente do russo para o português. As outras edições não foram assim. Tem nota de rodapé também para auxiliar até nas críticas sociais que o autor quer fazer, quer mostrar, que são várias. Inclusive, ele cita o exílio da Sibéria no livro, cita Kizar até de uma maneira que eu achei até um pouco sarcástica também. Então, eu vi bastante autor no livro. Então, a editora, todo mundo comentou que fez um bom trabalho em mostrar tudo isso. Mas, pelo que eu vi o preço lá na Amazon, primeiro que não tem Kindle, pelo que eu pesquisei. E, ó, o preço tá altinho, tá? Tá salgado, não tá muito barato não. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês conferirem, se interessarem. Agora, se vocês querem ler uma outra edição muito boa também, que tem uma avaliação ótima, como a 34 tem lá na Amazon, eu aconselho você pegar essa edição aqui que eu vou deixar aqui do lado, que tem no Kindle, R$13, muito mais em conta, muito melhor. Também vou deixar o Kindle aqui embaixo. Claro, se você quiser ler na 34, tiver condições e quiser comprar o livro, tudo bem. Mas para quem achar o preço muito alto, estou dando outra opção para vocês, de outras edições boas também, até para leitura fluir, vocês não ficarem com medo de encarar, e não fica, porque Crime e Castigo vai fluir super rápido, tá bom? E nessas edições vocês vão se sentir muito mais confortáveis. Antes de terminar o vídeo, eu gostaria de fazer umas observações. Primeiro, eu vou deixar aqui embaixo o link do vídeo da Tatiana, que eu acompanho, essa booktuber incrível, ela é maravilhosa, que ela fez a resenha de Crime e Castigo, uma resenha completíssima, maravilhosa. E lá ela dá textos de apoio, tá bom? Eu sou um pouco da filosofia de que o livro tem que se bastar, vamos dizer assim. Mas se você quiser ler texto de apoio, tudo bem. O meu texto de apoio, e eu aconselho vocês também a fazer, até uma forma mais fácil de curtir a história, ao longo da história, enquanto vocês leem esse livro, vocês vejam vídeo como o da Tatiana. Eu vi da Tatiana enquanto eu li o livro e foi muito enriquecedor. Resenhas na internet também, textos, opiniões diversas de outras pessoas também são incríveis, muito boas. Então vou deixar aqui embaixo a resenha dela, assim, maravilhosa. E vou deixar aqui embaixo também a resenha que ela fez recentemente de um livro de um autor, que ele fala lá porque ele dá motivos do porquê ele é clássico. Por que ele é clássico? E ela falou uma definição assim incrível, que pra mim é tudo. E pra ela também, ela gostou bastante. Que ler clássicos é melhor do que não ler clássicos. Por que ler Crime e Castigo? Porque é melhor você ler Crime e Castigo
do que não ler. E essa história é tão rica. Imagina um livro rico. A cada capítulo tá acontecendo alguma coisa, a cada capítulo você absorve, você pensa, é enriquecedor. Imagina, é exatamente essa obra aqui. E outra coisa que eu queria falar é que o clássico, que é uma definição também que a Tatiana falou no vídeo dela. Vou deixar todos os cards aqui embaixo porque vocês vão ver, tá bom? Se vocês conferirem o vídeo. Ela falou nesse vídeo do autor explicando por que ler clássicos, que o clássico é aquele livro que nunca parou de dizer o que ele quer dizer. O que isso significa? Bom, que você pode reler, pode passar décadas, séculos, estudiosos podem ler essa obra, falar, interpretar, que sempre vai vir uma interpretação, algo novo, que sempre vão achar algo inédito e maravilhoso nessa história. O clássico nunca vai parar de dizer o que ele quer dizer, que são muitos ensinamentos, muitas situações, muitas críticas, sempre vai vir algo novo, e por isso que ele se perpetua, por isso que ele quebra gerações, décadas e sempre fica atual, entendeu? Sempre fica reconhecido. E isso é assim maravilhoso. Leiam esse livro, não fiquem com medo, tá bom? Não fiquem, vai fluir, não se preocupem. Intercala com outra leitura, encara, tira um tempinho a mais aí, lê 5% todo dia esse livro, porque com certeza vocês não vão se arrepender. Bom, gente, isso é tudo. E aí, gostou da resenha de hoje? Então eu te convido a curtir o vídeo pra mim, por favor, se você gostou, a se inscrever aqui no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Comenta aqui embaixo. E aí, gostou do vídeo resenha? Ficou curioso para ler esse livro? Tava receoso, tava com medo, mas agora ficou animado? Já tinha lido? O que vocês estão lendo? Comenta tudo aqui porque eu vou adorar saber. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, manda pro povo que gosta de ler, pro rostinho aqui do canal, né, o gênerozinho que eu monto aqui no canal, manda pro grupo, manda pra galera, pra quem quer começar a ler clássicos e tem medo. Te convido a me seguir lá nas redes sociais pra gente bater um papo, vai ser bem legal, respondo todo mundo. E não se esqueça que todo domingo, sem falta, tem vídeo novo aqui no canal. Beleza? Um super beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! We'll be right back.